Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu vou te explicar o que são os eventos e como que nós podemos utilizar eles dentro do nosso jogo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, tamo junto e bora pro vídeo. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, né, para começar a programação, eu preciso te explicar o que é um evento. Evento é o seguinte: dentro do Roblox, nós vamos utilizar esses eventos para detectar ações, por exemplo, quando o jogador entra no seu jogo, quando ele sai, quando ele clica, quando ele bate, quando ele faz alguma coisa. Pensa no seguinte, no mundo real, quando alguém toca uma campainha, um som é emitido. E aí você tem alguma reação, por exemplo, correr para abrir a porta, correr se for um ladrão, sei lá. No jogo, acontece a mesma coisa. A gente pode programar algo parecido. Quando o jogador faz determinada ação, como encostar em alguma coisa, o jogo vai reagir a isso, falando para ele o que ele deve fazer, beleza? Então agora, depois dessa aula aqui, vamos começar a falar sobre o Roblox. Agora eu quero falar com você sobre os eventos básicos do Roblox. O próprio Roblox, quando você cria um jogo dentro dele, ele já traz para você alguns eventos. Por exemplo, quando o jogador bate em alguma coisa, eu quero detectar essa colisão. Então vamos fazer isso daqui, ó. Vou clicar no mais, vou criar um script aqui bem simples. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? É só para você entender realmente a definição. Então eu vou criar aqui um local, part, script.parent, que no caso seria essa parte aqui. E agora ele já sabe que esse cara aqui é um base part. E aí dentro desse base part, quando eu dou aqui, ó, part ponto, ele traz alguns eventos, ó. Ele trouxe o evento de touch e ele tem outros também, quando esse evento muda, quando o ancestral é mudado, quando adiciona um filho ou remove. Então esses eventos aqui já são do próprio Roblox. Eu não preciso criar um evento customizado, mas eu posso utilizar ele quando eu quiser. Por exemplo, se eu vier aqui fazer um connect function desse jeito aqui, eu posso fazer alguma coisa, posso fazer um print aqui, ó, oi, beleza? E como que eu leio isso daqui? Eu estou me conectando ao evento touch, dessa forma aqui, com esses dois pontos connect, e aqui eu posso passar uma função que vai ser a reação, né, do nosso jogo quando esse evento aqui for detectado. Então agora, ó, se eu venho aqui e dou um play no jogo, vamos ver, ó, vou passar aqui, vou bater, ó, e ele mostrou aqui embaixo oi pra gente várias vezes, porque ele detectou essa colisão várias vezes, porque o jogador ele tem várias partes, então ele vai detectar todas as vezes essa conexão aqui. E aí é o seguinte, aqui dentro, se eu passo o mouse, ó, vamos pausar o jogo, se eu passo o mouse aqui em cima do connect, ó, vamos ver se ele mostra pra gente, ele me mostrou que é o seguinte, o connect, nesse caso, ele passa um argumento, que é um other part, ou seja, foi a parte que encostou. Então, alguns eventos, não é obrigatório que todos tenham, mas alguns eventos eles vão passar para você aqui um parâmetro, ou seja, o que colidiu, o que aconteceu, algum dado que você pode utilizar dentro do seu jogo. Nesse caso, para eu ter acesso a esse dado, eu posso colocar aqui other part, eu vou chamar ele de base part aqui, ó, vou colocar aqui a classe dele é do tipo base part. Esse nome aqui do parâmetro, no caso, poderia ser qualquer coisa, tá? Se eu quiser colocar batata aqui, eu posso. E agora eu vou fazer o seguinte, batata.name, beleza? Ele vai funcionar porque esse nome aqui é só um rótulo que eu estou dando para o meu código para eu poder achar esse cara aqui. Então, no caso, eu não recomendo que você coloque batata, eu recomendo que você coloque other part ou hit, alguma coisa nesse sentido. E agora o que vai acontecer? Quando eu der play no meu jogo, ele vai vir aqui, ó, ele vai me mostrar quais foram essas partes que colidiram com a minha outra parte vermelha aqui. Então esse é o primeiro tipo de evento que nós temos dentro do Roblox, que são os eventos que já vêm, né, por padrão dentro dele. E aqui outros eventos que já, com esse outro exemplo aqui, ó, vou fazer o seguinte agora, vamos tirar esse script daqui e vou criar um script no servidor. Então dentro do server script, e eu também tenho os serviços, né, por exemplo, o serviço de players. Então vou vir aqui, vou fazer players, e eu quero escutar o evento do players.playerAdded, que é quando o jogador entra no jogo. Aqui segue o mesmo padrão. Tudo que é esse raiozinho roxo são eventos que eu posso utilizar. Então se eu vier aqui fazer ponto, ó, ele tem todos esses eventos que eu posso utilizar e cada um deles vai me trazer uma conexão diferente. Então, por exemplo, playerAdded, se eu me conectar a esse evento, ó, eu vou receber o player que está entrando no meu jogo. Então eu vou colocar aqui, ó, connect function, eu posso passar o player, e aqui eu posso fazer dessa forma, ó, o player, e aí eu vou concatenar o nome dele aqui, ó, player.name, de novo, entrou no jogo. Então aqui nós temos um evento que é disparado quando o jogador entra no jogo, ó. O jogador Lucas entrou no jogo. E eu também tenho isso para outras coisas, por exemplo, para saída do jogador. Então eu poderia usar o player removing, que é quando o jogador está sendo removido do jogo. Então eu vou colocar aqui, ó, saiu do jogo.
Se eu venho aqui agora, ó, ele não me mostra o evento, mas se eu saio, ele me mostra que o jogador Lucas saiu. Então, nesses momentos onde esses eventos são disparados, eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, quando o jogador entra no jogo, eu posso carregar o perfil dele. E quando ele sai, eu posso salvar todas as alterações, todo o progresso dele também, para não ter que ficar salvando isso toda vez, beleza? Então agora vamos falar sobre os Remote Events, e agora a história começa a ficar um pouco mais interessante, que é o seguinte: eu vou utilizar esse tipo de evento quando eu quero fazer a comunicação entre o cliente e o servidor, porque esses dois contextos eles não se comunicam por uma questão de segurança. Então do cliente eu não consigo ter acesso, por exemplo, às informações do banco de dados. Eu preciso perguntar ao servidor e o servidor vai trazer o que eu preciso para que um não acesse o outro de forma direta, beleza? Então vamos lá, um exemplo real aqui de como isso funciona, falando sobre a comunicação do servidor para o cliente. Quando o jogador entra no seu jogo, você quer carregar as informações dele, o progresso, etc. Então ele vai disparar um evento do servidor com todas as informações necessárias para o cliente. E aí sim a pessoa vai ver na tela dela as informações, por exemplo, nível, quantidade de moeda, inventário, esse tipo de coisa. Agora, do cliente para o servidor, nós podemos ter um exemplo da seguinte forma: uma UI, onde eu clico em um botão para poder tentar comprar uma arma, por exemplo. Então, quando eu clico para comprar essa arma, eu vou enviar para o servidor: olha, o jogador X está tentando comprar esse item aqui. Ele tem moedas suficientes? Aí sim o servidor vai fazer todas as verificações e aí, se ele puder comprar, esse item vai ser adicionado no inventário do jogador. Então agora vamos para a prática aqui para você entender. Eu já deixei aqui uma UI pronta, que ela é bem simples. Ela só tem um botãozinho aqui, ó, que é esse comprar item, ó. É só um text button, não tem nada demais. E pra gente utilizar os Remote Events, eu preciso dividir isso aqui em duas partes. A primeira, que seria o jogador trigando a ação, né, executando esse evento, e uma segunda parte do nosso servidor escutando esse evento. Então vamos lá, vamos começar primeiro detectando quando o jogador clica nesse botão. Então vou vir aqui dentro do meu Starter Player, vamos colocar aqui um local script, vou deixar ele bem simples mesmo, nem vou renomear porque eu vou apagar. Então vamos fazer o seguinte, ó, players, game_get_service, players, e eu vou pegar aqui, ó, o meu local player. Então players.localplayer, e eu preciso pegar a minha UI. Então eu vou fazer o seguinte, ó, screen, na verdade eu vou chamar só de UI aqui, rapidinho, só para esse vídeo não ficar muito grande. Eu vou fazer um wait for child, screen de UI. Beleza, então agora eu já tenho a referência da minha UI aqui. Então eu preciso pegar, na verdade, o botão. Então vamos pegar ele aqui, ó, local button, que vai ser de UI.text button. Beleza, então já tenho esse cara. E agora olha só que interessante, para detectar o clique desse botão, eu também vou precisar de um evento. Então o evento que eu vou utilizar vai ser aqui, button.activated, que é um evento disparado quando esse botão é ativo, ou seja, quando o jogador clica ou ele faz um touch, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou vir aqui, vou me conectar a esse evento, e agora é a mesma coisa, ó. Ele passa alguns argumentos aqui, ó, por exemplo, qual foi o input que ele apertou, quantas vezes ele clicou, mas esse caso aqui é irrelevante pra gente, eu vou só ignorar. E aí o que eu quero fazer aqui? Disparar um evento. Então eu vou fazer um print aqui só pra te mostrar, ó, disparar evento. Então agora, se eu dou um play no meu jogo, venho aqui no botão e clico, ó, ele me mostra. E toda vez que eu clicar, ele vai me mostrar isso aqui também. E agora entra a parte da criação dos nossos eventos. Os Remote Events, como eles fazem uma comunicação entre contextos diferentes, o cliente e o servidor, eu preciso colocar esse evento em algum local onde os dois tenham acesso. No caso, o nosso Replicated Storage, tanto o cliente quanto o server, eles vão ter acesso. Então é aqui dentro que eu vou colocar. Uma coisa que eu gosto de fazer é criar uma pastinha, e eu vou chamar aqui de Events, e aqui dentro eu vou criar o nosso Remote Event, beleza? Então é esse cara daqui, vou clicar nele, ó, ele fica com esse íconezinho, tem esse negocinho, o raiozinho, mas ele tem um íconezinho branco aqui. E aí o que eu vou fazer é colocar um nome para ele, por exemplo, Purchase Item, beleza? Então eu vou criar aqui esse evento. E agora eu preciso chamar o Replicated Storage, então vamos chamar aqui, ó, Replicated Storage, game_get_service, Replicated Storage, e eu vou pegar o meu evento. Então vou fazer local events, Replicated Storage.events, tenho acesso à minha pasta, e agora sim eu posso disparar essa função aqui, ó, .purchase item, e aqui dentro é o seguinte, eu vou colocar dois pontos, fire, só que agora eu vou disparar ele para o servidor. Então eu vou disparar este evento para o servidor. E aqui uma coisa interessante é que eu posso passar alguns argumentos. Na verdade, quantos argumentos eu quiser. Então se eu quiser, por exemplo, passar aqui o nome do item, então eu posso colocar aqui, ó, vamos colocar, eita, apertei aqui sem querer. Vamos colocar aqui, ó, espada muito boa. Então é uma espada muito boa que ele está querendo comprar. Então lá dentro do servidor eu posso buscar por esse valor aqui. Eu posso resgatar esse valor que foi enviado pelo nosso cliente. Então aqui nosso evento ele já está sendo disparado. Então agora lá no servidor eu preciso criar um script. Então vamos criar um script de servidor. E eu vou copiar tanto o Replicated Storage quanto o Events desse jeito aqui.
E agora o que eu preciso fazer? Aqui eu disparei o evento para o servidor e agora aqui desse lado eu preciso escutar esse evento. Então eu vou fazer events.purchase item, que é o nome do meu item, e aí eu vou fazer o seguinte, .onServerEvent, ó. Ele também é um evento que eu vou estar escutando com a referência do evento que eu criei. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quando esse evento Purchase Item for disparado para o servidor, eu vou me conectar a ele e vou receber uma função. E olha só que interessante, como eu estou disparando algo do cliente para o servidor, ele já vai trazer para mim a referência do player, qual player, né, qual client que disparou essa ação, porque assim eu já posso usar esse valor para, por exemplo, colocar esse item dentro da bag do jogador. Então isso aqui é bem legal porque eu já posso, por exemplo, pegar aqui, ó, player, e o segundo argumento seria os args aqui, né, ou o nome do item, item name também, pode ser. E aí o que eu vou fazer? Print player, vírgula, item name. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Vou dar um play aqui. Vamos clicar no botão agora, ó. Ele me disse que o Lucas tentou comprar uma espada muito boa. Então olha só que interessante. Agora, se você reparar aqui no disparo do evento, eu não estou enviando o player. Mas como ele está disparando todo o evento que é disparado do cliente para o servidor, ele já vai trazer a referência do nosso player, né, sem eu precisar passar. E aqui eu posso passar quantos argumentos eu quiser. Por exemplo, se eu quisesse passar aqui também o valor dessa espada, eu poderia. Então eu posso vir aqui e colocar price. E agora ao invés de colocar, eu vou colocar item name e aqui o price. E agora eu vou dar um play no jogo para você entender. Olha só, espada muito boa, 100 moedas. Só que aqui é uma coisa muito importante, tá? Quando nós disparamos eventos do cliente para o servidor, não é recomendado, tá? E eu não espero que vocês não façam isso, de enviar dados sensíveis. Por exemplo, confiar cegamente nas informações que estão vindo do cliente. Por quê? Porque tudo que está no cliente, o jogador ele vai ter acesso. Então ele pode manipular isso. Então se uma espada aqui custa 100, ele pode colocar que ela custa 5. Então se uma espada que custa, se era para ele ganhar, por exemplo, 1000 moedas, ele pode colocar 1 milhão. Então o importante aqui é o seguinte, sempre envie só o nome do item e lá no servidor você resgata essa informação de alguma outra forma, de algum módulo, alguma coisa nesse sentido, para você não confiar no preço, principalmente, que é o dado sensível que nós temos aqui, né, do que está vindo do lado do cliente, porque isso pode ser manipulado pelo jogador, beleza? Então agora que você já entendeu a comunicação do cliente para o servidor, eu vou te mostrar o caminho contrário também, da gente fazer uma comunicação do servidor para o cliente. Eu já deixei aqui, ó, um textinho com visible, ó, que é esse comprou com sucesso, que vai ser uma mensagem que vai ser exibida para o jogador quando ele clicar aqui. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou criar um outro evento, você até poderia utilizar o mesmo evento, mas nesse caso eu vou utilizar um evento diferente só para ficar mais fácil de entender. Então vou duplicar esse evento e eu vou dizer aqui, ó, purchase, posso colocar aqui como purchase result, sei lá, o resultado da compra, né? Ela vai ser verdadeira ou falsa. Então agora o que eu vou fazer? Como a gente não tem moeda, não tem um sistema de economia, eu vou fazer de uma forma bem simples aqui. Vamos vir aqui no nosso server e eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou colocar um if, que vai ser um math.handle, então vai ser um número aleatório entre 0 e 1, e se ele for menor do que 0.5, ele vai retornar verdadeiro, se não, ele vai retornar falso. Então estou fazendo um aleatório aqui de 50%, só para a gente poder testar isso. E aí o que eu vou fazer? Eu posso fazer de duas formas. A primeira é criar uma variável aqui, então por exemplo, result, que vai ser falso, e aí aqui ela se torna verdadeira, result verdadeiro, beleza? Então agora, ó, se eu disparar esse evento, ó, vamos dar um print aqui embaixo para você entender. Então result, assim, ó, vamos vir aqui e eu vou apertar várias vezes a compra, ó. Comprei uma vez, deu certo, comprei uma, deu falso, deu certo, deu falso. Então agora ele tem 50% de chance de conseguir comprar ou não a nossa espada. E aí o que eu quero fazer? Eu quero disparar um evento baseado nesse resultado para poder mostrar lá do lado do cliente a mensagem. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, e fazer events.purchase result, e agora se eu coloco 2 pontos, ele vai me dar duas formas de fazer isso. Eu tenho o Fire Client, que seria para disparo de um único cliente específico, ele até me diz aqui que é um evento que vai ser disparado para um cliente específico, ou seja, um jogador específico, e eu preciso enviar qual jogador que eu quero que receba esse evento. Ou se você quiser utilizar o Fire All Clients, ele vai disparar isso para todos os clientes que estão conectados. Ou seja, nesse caso aqui, eu só quero enviar essa mensagem para o jogador que está tentando comprar. Porque se eu utilizar o Fire All Clients, todo mundo vai receber aquela mensagem. E não é isso que eu quero. Então eu vou utilizar o Fire Client aqui e eu preciso enviar para ele
qual o jogador. No caso é o próprio player que enviou esse outro evento aqui. E aí eu posso enviar para ele o resultado. Então posso fazer aqui, ó, result. E agora eu vou ir lá no meu cliente. Então vamos vir aqui, ó, no client. E eu vou fazer o seguinte. Eu já estou escutando esse evento aqui, né, do button. Eu vou escutar agora um outro evento, que vai ser o nosso purchase result. E aí eu vou fazer o seguinte, ponto on client event agora, porque eu estou escutando esse evento do lado do cliente. E agora aqui, ó, se você reparar, ele não recebe o player, porque como esse script ele já está no local, né, no cliente, ele não vai, eu não preciso passar a referência, porque eu sei que sempre vai ser o meu local player, beleza? Então por isso que ele não recebe nenhum parâmetro. O único parâmetro que ele recebe é o nosso result que ele passou aqui. Então eu já posso chamar ele aqui direto, que vai ser o result. E agora o que eu posso fazer? Vou criar aqui, ó, local message, pode ser text, sei lá, algo assim. E eu vou fazer o seguinte, vamos colocar que o padrão vai ser compra realizada com sucesso, mas se o result não for verdadeiro, então se o result for negado, né, que eu estou negando ele, quer dizer que esse result é falso, eu vou trocar o texto para não foi possível comprar esse item. E agora eu posso exibir essa mensagem. Para exibir eu preciso pegar a referência dela aqui, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, local message GUI, opa, escrevi errado, message GUI.message, e agora eu já tenho aqui acesso a ela. E quando esse jovenzinho for disparado, o que eu vou fazer? Message.text, recebe o text, deixo ele ativo, então o visible igual a true, e aí depois de, sei lá, 3 segundos eu transformo ele em falso novamente. Então agora toda vez que esse evento for disparado, ele vai exibir a nossa mensagem. Vamos ver se vai funcionar agora. Vamos vir aqui, ó, que eu acabei esquecendo de tirar, então deixa eu marcar ele como falso primeiro. Vamos vir aqui, visible falso, beleza, agora ele está escondido e ele só pode aparecer quando eu clicar. Então, ó, vou clicar uma vez, compra realizada com sucesso. Vamos esperar ela sumir, vamos clicar de novo, compra realizada com sucesso. Vamos mais uma vez. E ele está sempre mostrando, aí ó, agora apareceu um ali, ó, vamos apertar de novo, ó. Não foi possível, não foi possível, e agora a compra realizada com sucesso. Então dessa forma eu consigo criar essa comunicação entre os dois contextos diferentes. Para esse vídeo era isso, meu queridão. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o pai, hein? Tamo junto e até o próximo vídeo.